Lição número 433. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه أبو داود. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênção e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com todos vocês. Na lição de hoje vamos falar da proibição de romper relações entre muçulmanos por mais de 3 dias, assim como vamos falar também na situação daquelas pessoas que estão com laços cortados. Falamos da consequência de quem não colabora para reatar a relação cortada. As pessoas nos falam e uma delas tenta fazer com que haja reconciliação e outra parte não colabora, outra parte não aceita. De quem é o pecado ou qual é a consequência deste caso. Ao falarmos da proibição de cortar laços ou a proibição de duas pessoas não falarem, estarem de relações rompidas, são tantos versículos do Corão, assim como os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta vertente. Nós vamos encontrar, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum. Os crentes são irmãos uns dos outros, então reconciliai entre os vossos irmãos. Esta é uma obrigação, é uma situação que Allah ordena aos crentes a ajudarem as outras pessoas, aos outros crentes a reconciliarem-se. Duas pessoas não se falam, fazer com que essas pessoas voltem a se falar, por mais que tenhamos que inventar uma situação, mas para fazer com que essas duas pessoas voltem a se falar. São tantos hadiths que eu não irei aqui mencionar todos eles, só para enfatizar, antes de ir ao hadith que tem efetivamente a ver com o nosso tema. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: la taqata'u, ou outra parte do hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Primeira parte, o profeta diz que não cortais relações, não cortais laços familiares, muito menos também as relações que existem de amizade ou qualquer outra relação saudável e boa. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não é permissível para um muçulmano romper as relações, cortar as relações de amizade até com o seu irmão acima de 3 dias. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz ao ponto de duas pessoas se encontrarem e uma desdenhar da outra, uma virar da outra para não poderem se falar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz em seguida: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, e o melhor dentre essas duas pessoas é aquele que é primeiro a cumprimentar. Por que ele cumprimenta? Ele cumprimenta para fazer com que haja uma ruptura, não é? deste rompimento, ou por outra, que haja uma ruptura desta ligação, ou por outro, deste problema que existe. Ele quer fazer com que as pessoas voltem a se falar, com essas duas pessoas voltem a falar. O que ele faz? Começa com Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Por mais que seja assim bem rapidinho, mas ele faz isso para fazer com que as pessoas voltem a falar.
Noutra situação, nós vamos ver o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as ações, as nossas boas ações, são apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala às segundas e às quintas-feiras. E todos são perdoados, todos aqueles que não associaram Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Todo aquele que não pratica shirk, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, às segundas e quintas-feiras. Com exceção daquele indivíduo que está de relações cortadas com o seu irmão. Ele tem este problema, está com relações cortadas do seu irmão, ele não fala com o seu irmão muçulmano. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que essa pessoa não é perdoada. Então é dito: utruku hadaini hatta yastaliha. Deixem esses dois, né, até que eles possam se reconciliar. Portanto, as pessoas que estão nesta situação onde não falam com seus irmãos, não falam com irmãos muçulmanos, estão com relações cortadas, essas pessoas não são perdoadas por Allah subhanahu wa ta'ala até que haja reconciliação. O que falar da pessoa morrer nesta situação? O hadith está claro também para isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ. Aquele indivíduo que cortar relação com seu irmão, ele não fala com seu irmão, sendo crente, cortou relação até de amizade com seu irmão e morreu nessa situação, este indivíduo irá para o inferno. Que situação tão dolorosa. Nós vemos que há momentos em que duas pessoas, por alguma situação, deixaram-se de falar, não se falam. Acontece que uma delas tenta várias vezes fazer com que haja agora a união, haja reconciliação, para que eles voltem a se falar. Começa fazendo salam, a outra parte não responde, então, ou por vezes, se ele responder, a outra parte responde logo o salam, as pessoas ganham a recompensa, não é, da reconciliação, os dois ganham a recompensa. Mas quando um faz salam, o outro não responde, desdenha, o outro continua a dar costas àquele que está a fazer salam, aquele que está a tentar a reconciliar, está a tentar a unir, voltar a fazer com que as pessoas voltem a falar. Então o pecado todo fica para esta pessoa. O hadith foi mencionado por Abu Huraira radiyallahu anhu, onde ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não é permissível um mu'min cortar relação com outro mu'min acima de 3 dias. Quando passarem 3 dias, o que a pessoa deverá fazer? Deverá ir ao encontro daquele com quem ele cortou a relação e falar com ele. O que deverá fazer? فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ, que ele deverá cumprimentar a outra parte. فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ, se ele responder o salam, فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ, então ambos terão a mesma recompensa. وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ, mas se a outra parte não retribuir o cumprimento, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ, este será um pecador. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَخَرَّجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ, sendo que o primeiro, neste caso aquele que cumprimentou, estará isento da responsabilidade pela ruptura da amizade entre os dois. Quer isso dizer que uma das partes vai ao encontro do outro, e o que acontece muitas das vezes, nós vemos irmãos não se falam por causa de relações comerciais, por causa de negócio, por causa de herança, por causa de vários fatores, não se falam. Mas uma das partes chega um momento em que tenta aproximar a outra parte só para falar, não está aí para prestar contas daquilo que aconteceu, para manter aquela relação de assalamu alaikum, pelo menos isso. Nós vemos que a outra parte não aceita, vira as costas e nem sequer responde o salam. Portanto, aquele que vai à busca da reconciliação, este fica
livre do pecado, e aquele que não aceita a reconciliação, ele que torna-se o pecador pela ruptura das relações, pelo corte das relações. Portanto, sempre que existir essa possibilidade das pessoas voltarem a falar, então nós vamos aceitar, nós vamos responder o salam. Isso não significa que eu perdoo a dívida, right? Não, posso não perdoar, mas eu vou lhe responder o teu salam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, e não há mais papo, não há assunto, não há conversa. Portanto, pelo menos há aqui o salam. Não quer dizer que você tem que ser o meu amigo agora, de grandes abraços, não. Aqui é salam, pelo menos para as pessoas não voltarem, não ficarem, não caírem nesse risco conforme os ahadiths que nós aqui mencionamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.